E olha só, gente, agora o nosso bate-papo será sobre como contratar e realizar a demissão de funcionários de forma assertiva. E quem vai explicar pra gente, passar nessas dicas aí, será o mentor, né? Lincoln Carrilho, ele está aqui com a gente, vai tirar as nossas dúvidas e de vocês de casa também, que vocês sabem que aqui vocês podem participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente? Meu lugar, boa tarde, Lincoln. Seja bem-vindo aí novamente ao nosso Ver Mais, hoje para falar de um assunto que ultimamente estão falando bastante também, mas eu queria que você falasse pra gente aí sobre esse assunto também. Seja bem-vindo. Obrigado novamente, é bom retornar. É um assunto que está sempre de volta, né? E nesse momento nós estamos passando por um processo de algumas demissões devido a algumas questões econômicas, né? E melhoria, as empresas estão passando por processos de melhoria. Então, demitir e contratar bem é sempre um grande problema. Empresas são feitas de gente, por mais que você tenha processos, sistemas, estratégias e tudo mais, você precisa de gente para executar. Aqui, nós temos aqui os cameramans, né? Tem aqui você, todos nós, ou seja, somos nós que fazemos a coisa acontecer. Então, contratar bem, saber bem é essencial. E demitir. E há momentos que é mais importante saber demitir do que contratar. E assim, Lincoln, investir em divulgações sobre abertura de vaga para contratação é indicado? Porque a gente vê bastante também, principalmente na nossa região. A gente fala que só não trabalha quem não quer. É verdade. E temos muitas vagas aqui. Né? Essa divulgação é indicada também? Muito indicado. Quanto mais especializado for o trabalho, melhor. Mauro, se você fizer na informalidade, você vai colher informalidade. Então, se a empresa tem a capacidade, Lincoln, não tem, tudo bem, então faz da maneira mais informal. Você pode ir nas mídias sociais, você pode publicar lá, fazer essas publicações. Existem até mesmo grupos que você pode publicar, tem vários grupos em algumas mídias que você possa fazer isso. Lincoln, eu quero algo mais especializado, eu recomendo contratar. Por quê? Porque o funil vem muito mais bem construído. As pessoas, já existe uma pré-seleção, tem gente buscando. Normalmente, quando existe uma pré-seleção, eu acho melhor. Então, divulgações nas mídias sociais, seja com uma empresa paga, seja por si mesmo. Eu acho muito interessante, vejo com bons olhos. No passado eu tinha um pouco de, mas vai vir quem vai vir? Mas se você souber descrever de maneira correta o que você quer e se a sua empresa estiver muito bem claro qual é a cultura que ela tem, qual é o princípio que ela tem, o propósito que ela tem, mas você vai atrair as pessoas certas. Então, assim, eu gosto muito da ideia e fala com um público jovem, né? Fala com o público de hoje. Então, se você quiser, lógico, não, quero contratar um profissional mais sênior, com mais idade, tudo bem, talvez não seja esse caminho. Mas se você quer, hoje a grande parte dos funcionários de uma empresa são da geração Z, nós falamos no último encontro, né? Da geração Z, da geração Y, então ele está lá, não tem jeito. E assim, Lincoln, quais que são as dicas fundamentais para o empresário ou de repente o supervisor aí fazer para a contratação correta dos funcionários? Como ele pode fazer isso? Vixe, então eu preciso de 1 hora aqui. Mas algumas, depois eles vão lá investigar, mas algumas assim para eles já ficarem atentos que estão fazendo alguma coisa errada. Legal, muito bom. 2 coisas fundamentais: momento de vida pessoal, momento de vida profissional. São as 2 coisas que definem uma boa contratação. Momento de vida pessoal: em que momento a pessoa está da pirâmide Maslow, né? Ou seja, ela está buscando o quê? Ela está mais chão de fábrica, ela já está buscando uma gerência, ela já ganha bem. Em que momento essa pessoa está? Isso é essencial. Isso vai fazer, porque às vezes você vai alinhar expectativas erradas, que eu sempre digo. O maior problema que eu enfrento hoje é alinhamento de expectativa. A pessoa entra para trabalhar numa empresa, ela tem uma ideia. E aí ela chega, ela, murcha. De repente venderam também uma ideia para ela, por isso tem que cuidar o jeito que passa, Exato. Então vende uma ideia, a pessoa, daqui a pouco ela murcha. Por quê? Porque o momento de vida que ela estava não se conecta com o que a empresa está querendo oferecer. E eu sempre digo, não existe empresa ruim e não existe funcionário ruim. Existe mal alocado. Às vezes ele está mal alocado. Às vezes ele está no lugar errado. Só isso, ele está no lugar errado. Então, e a empresa não se conectou corretamente. Então o momento de vida é essencial. E o momento profissional. Então, um profissional, por exemplo, você tem lá um profissional júnior, pleno e sênior. Eu sei que tenho tempo, então, profissional júnior é aquele que você tem que ensinar. Profissional pleno é aquele que você tem que ensinar e mostrar o caminho e ele passa a fazer determinadas coisas com uma autonomia muito bem colocada e organizada. Profissional sênior, você liga a chavinha e ele passa a demandar para você.
Então, se você contrata um profissional sênior, você tem que saber dar autonomia e o poder correto. Se você contrata um profissional júnior, não adianta achar que ele vai fazer tudo. Você vai ter que ensinar. Então, essas duas coisas que no momento da contratação, você tem que estar alinhado. Quando você senta para conversar com um potencial funcionário, essas duas coisas são essenciais. E assim, Lincoln, pedir referência é fundamental para esse processo? Porque às vezes as pessoas se assustam porque querem referência, mas a pessoa está no primeiro trabalho. Acho que isso complica ali também, né? Você de repente não acreditar, de repente você não está acreditando e dar chance para aquela pessoa. Isso. Que pode ser desses três que você comentou aí também, né? Concordo com você. Depende. É um famoso depende. Vou pedir referência para alguém que está começando o segundo emprego. Entendeu? É meio ilógico, na verdade, não faz muito sentido. Você vai ter que olhar brilho no olho, na verdade, da pessoa, entender se ela está no momento de vida, novamente, o que ela está buscando. Eu falo muito das ambições. Procure entender quais são as ambições que a pessoa tem. Quanto menos ambições, mais a pessoa, menos provável ela estar focada no engajamento, menos engajada ela pode estar. Agora, Lincoln, mas nunca dá para pedir referências? Você pode ter referências, mas lembra que eu falei do sênior? Quando você está buscando um profissional sênior, na qual você vai dar a ele mais responsabilidades, aí é importante você saber um pouquinho, porque daí você não está lidando com mais um profissional que está começando, você está lidando com um profissional sênior. Aí o jogo é outro, eu preciso saber, cara, de onde esse cara veio, o que ele já fez, entendeu? O que essa pessoa já concretizou. Menos técnica, mais resultado. Então, às vezes, é bom você ter uma referência. E como fazer, então, Lincoln, essa definição do perfil do profissional desejado? Como trabalhar isso? Boa. O perfil, como eu falei para você, profissional júnior, pleno sênior, começa daí. Tem que lembrar esses três. São pontos essenciais, né? Tem um outro ponto essencial. Então, existe uma coisa chamada pirâmide cognitiva. São 5 pontos, que é assim, pessoas que sabem executar, pessoas que sabem diagnosticar, pessoas que sabem melhorar aquilo que elas fazem, pessoas que sabem liderar e pessoas que sabem sincronizar tudo isso, tem visão estratégica. Então, quando eu quero definir um profissional para trabalhar comigo, eu tenho que entender em que ponto da pirâmide essa pessoa está. Não adianta você falar, vou contratar uma pessoa que eu quero mão na massa. Ok. Você quer que ela pense, que ela dê ideias? Quero. Então, se você contratar essa pessoa do primeiro nível, você não vai ter isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a pessoa é boa de executar, mas não é boa de pensar, de melhorar. Não, ela não é boa disso. Então, não adianta você achar que você vai colocar aqui. Então, definir muito bem em que nível ela está, que tipo de profissional você quer, necessariamente, e o comportamental. Então, você perguntou, o que eu quero definir? Comportamento. Mais do que tudo isso que eu disse, comportamento. Que tipo de comportamento eu quero contratar? Que tipo de pessoa eu quero contratar aqui dentro? E isso é um ponto essencial. Lincoln, como assim? Atitude, ação. Eu quero que ela faça o quê? Eu quero que ela seja a pessoa que está meio suja, que ela limpe. Eu quero isso. É esse tipo de comportamento. Então eu tenho que falar isso. Isso tem que estar descrito, tem que estar bem colocado para que a pessoa não fale, não fui contratada para isso. Entendeu? Eu fui contratada. Vou ganhar mais para isso? Exatamente. Então, se você não alinhar a expectativa nisso, quando você define habilidade, sênior, pirâmide cognitiva e comportamento, é onde você pode se enrolar e muitas vezes a demissão vem por causa disso. Pô, mas eu achei que a pessoa era boa. Sim, porque o currículo é bom. Mas quando ela começou a andar dentro do seu jogo, ela não se incorporou. Por quê? Porque as expectativas não estavam alinhadas. E já, Lincoln, na parte de recontratação, é indicado fazê-lo? Tema bom, hein? Você tem mais 30 minutos? Bora lá, a gente continua, vamos emendar aqui. Exatamente. Muito difícil. Eu tive bons exemplos e maus exemplos ao longo da minha jornada de 11 anos como consultor, mais de 600 empresas. Bons exemplos, seniors. Eu já tive um caso onde um dos funcionários saiu, não foi desacordo, foi simplesmente chegou um momento que não dava mais e por questões de receber uma proposta boa. Um ano depois, menos de um ano depois, nós fizemos uma reproposta para ele voltar para uma empresa da gente. Ok, deu muito certo, deu muito certo. E já tive assuntos como a pessoa saiu em momentos críticos que a empresa precisava dele ou criticidade de bater ideias e tudo mais. Voltou, deu muito errado. Lincoln, onde é que existe o equilíbrio? O porquê que ele saiu, entende? Então, por exemplo, quando não é um fato de engajamento, quando a pessoa sai da empresa por falta, né? Não por falta de engajamento, mas por um desacordo, às vezes financeiro, alguma coisa assim, menos doloroso, eu acho que isso pode acontecer. Quando
não bate as ideias. Como um relacionamento, não bate as ideias. Pô, não bate as ideias, não bate, não bate, não bate. Separou e voltou, as pessoas passam, são iguais, ninguém muda. Empresa, por mais que ela mude, muda. Meu trabalho é transformar a empresa, mas o cerne, o DNA fica lá. Então, se você saiu devido a isso, não volta. Entende? É melhor não voltar. Se for por outros motivos, eu acho que pode contratar sim, recontratar não teria problema nenhum. Mas é um tema espinhoso. Não, tem que cuidar. Eu já saí de uma empresa por vontade, mas é aquela coisa que a gente fala, deixar as portas abertas. Exatamente. Para sair, você não sabe o dia de amanhã. E voltei, fiquei um bom tempo, saí, outros rumos, vida que segue. Mas tem os dois lados aí, como ele falou. Mas o importante também nisso tudo é manter a transparência, né, na hora da contratação, porque isso é muito fundamental também, que você falou. É isso, isso, isso. Claro que você sempre vai dar o seu vai fazer mais do que às vezes você promete ali. Claro. Mas não depende de falar, mas você tem que limpar também. Você não falou que eu tinha que limpar. Aí já pode dar uma outra confusão. Né? Aí é coisa minha metodologia, daí é outro papo, né? Que é a minha metodologia é baseada em absoluta transparência. Ninguém que saiu da minha empresa saiu falando assim, não foi isso, não. Pode sair por não estou feliz mais, não está legal, mas faz parte do jogo e isso aí é a minha empresa. Eu gosto muito da transparência. Por quê? Porque aquilo que é acordado no início, aquilo que é falado no início, que é colocado as regras no início, você não vai ter como, putz, cara, você não me cobrou assim, desse jeito. Não, cara, vai ser assim, o jogo é esse. Porque eu chamo de pacto da cultura organizacional. O que é o pacto? O que é negociável e o que é inegociável. Isso serve para todos aqui. O que é negociável? Serve para tudo, inclusive no relacionamento pessoal também. O que é negociável? Eu negocio você chegar um pouco atrasado? Eu não sei, tem empresa que permite. Por exemplo, eu não negocio falta de comprometimento. Então, mas o que é falta de comprometimento? Eu não aceito alguém chegar aqui X horas, a gente precisa resolver um problemaço e o cara sair correndo. Então, não aceito. O que é negociável e o que é inegociável. Isso tem que estar claríssimo na estrutura da transparência. Quem trabalha comigo sabe disso. Isso, para mim, é o que é transparência, entendeu o que eu estou dizendo? Quando você tem isso, tudo muda. Quando você não tem, é onde tem os blind spots, os pontos cegos. E Lincoln, e quando é preciso dar a conta? Chegou aquele momento aí dar conta para o funcionário. Como fazer isso? Como lidar com isso ali? Show. Se você foi transparente desde o início, se as regras estavam muito claras, se você deu feedback para o seu funcionário constantemente se ele estava indo no caminho correto ou incorreto, a demissão ela é quase natural. Já aconteceu comigo de uma vez sentar com um funcionário e ele falar, acho que não deu, né? Acho que realmente não rolou. Não rolou, é isso mesmo, parceria é igual. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque o briefing e o trabalho de acompanhamento é tão grande, tão próximo, que a pessoa não tem dúvida. Mas por que eu estou sendo demitido? Aquelas perguntas. Sabe, exatamente. Então, o que eu dou de dica para a coisa? Transparência, diga qual é a realidade, o máximo possível, lógico, para não afetar aquilo que pode afetar questões jurídicas e tal, mas seja realista, olha, e deixa a porta aberta no sentido pessoal. Eu sempre digo uma coisa, Mauro, você pode não ter dado certo na minha empresa neste momento, mas não quer dizer que você não vai dar certo em outra empresa. Então vai lá, segue o teu caminho. Eu brinco, é uma brincadeira que hoje pela manhã eu estava numa consultoria e eu falei, eu promovo, né? Promova o funcionário para o mercado de trabalho. Promove ele. Às vezes ele está indo e ele vai estar super bem no outro negócio, entendeu o que eu estou dizendo? Então se for num alinhamento bom, transparente, direto, vai dar bom. E o que a pessoa não deve fazer durante esse processo aí de dar conta para o funcionário, para de repente não criar situações chatas depois, né? De repente acaba voltando, como você falou aí, saiu na boa, depois de um ano voltou novamente e tal. O que a pessoa não deve fazer? Entrar em questões pessoais. Eu acho que quando você entra num caminho de ir para uma afetação pessoal, você vai gerar uma dor. Fecha a porta ali. Fecha também. A porta, acabou, né? Se você entrou para uma questão pessoal, olha, aqui nesse ambiente, nesse momento, não deu certo e beleza, show, faz parte. Você tem pontos bons também, todo mundo tem seus pontos bons, todo mundo tem, até o pior dos piores. Então, não entra para um nível pessoal, porque daí você nunca vai conseguir provar e você não vai conseguir explicar. Só isso, não entra naquilo que você não vai explicar. Exemplo, vai dar um feedback? Aí é um outro assunto. Vai dar um feedback? Se você não tem prova, não fala assim, você não é uma pessoa comprometida. A pessoa vai, o que é comprometimento para você? Que em que momento é? Eu quero saber. Você chegou 3 dias atrasado. Isso
Ó, lembra que você chegou 3 dias atrasado? Não, realmente cheguei, ponto. Agora, se você não tem isso, não entra nesse jogo. Porque você vai gerar conflito, a pessoa vai chegar com a sensação de não entendi o que aconteceu. Isso é péssimo. Né? E daí vai gerar essa situação chata ali também, né? E acabam saindo e falando mal da empresa, e não é esse o objetivo. Mas eu sei que chegam várias perguntas ali, eu vou deixar o Insta ali do Lincoln também, Carrilho. Vocês podem entrar em contato com ele, com certeza ele vai ajudar vocês. Lincoln, gratidão. Venha mais vezes aqui, que ó, despertou curiosidade no povo. Obrigado. 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 Bom,